Amigos e amigas do Flatout, vocês que acompanham a gente no canal de YouTube e no Instagram sabem que esse carro aqui, o Sandero RS 200 Or 2PAC do Flatout, conquistou dois recordes bem importantes nos dois últimos meses. Esse é o Sandero RS mais rápido do Brasil em dois autódromos em Interlagos, o tempo de 2:2:50, e na Fazenda Capoava com um tempo de 1:42:7. Uma coisa interessante e curiosa, aliás, é que esses tempos foram obtidos com o carro 100% montado. A única coisa que a gente fez foi tirar o step, todo o resto, parte de interior, alto-falantes, vidros, painéis de porta, bancos, 100% montado e original. E a outra coisa é que esses tempos foram obtidos com os pneus de rua DOT, os semi-slick PL, P0, Troféu R, aos quais atribuo boa parte dos créditos desses tempos de volta. A outra parte fundamental, sem dúvida nenhuma, foi o próprio kit RS 200 Or 2PAC, que a gente vai avaliar hoje, e o trabalho impecável do Daniel Soares, da Home Garage, que fez não só toda a preparação, que vocês acompanharam, inclusive aqui no canal, como toda a manutenção. O carro sempre esteve na mais perfeita ordem de funcionamento. Hoje a gente vai matar a curiosidade de muita gente. Quer saber como se comporta então o kit RS 200 no mundo real, nas ruas, nas estradas, nas rodovias, estradinhas de montanha, e para isso a gente vai levar o Sandero RS exatamente para o mesmo lugar que a gente fez aquele teste no mundo real. Se você não viu esse vídeo, eu vou pôr na área de comentários para você assistir. Na época com o motor original, agora o mesmo teste, só que agora nessa configuração com 50 cavalos a mais de roda. Outra coisa que a gente vai falar no fim desse vídeo é a respeito do lançamento do kit RS 200. Tem muita gente impaciente, ansiosa em relação a isso, o desenvolvimento foi longo, a gente sabe, então a gente tem algumas informações novas para trazer para vocês. E outra coisa que a gente vai falar também no fim do vídeo é em relação a outros componentes que você pode instalar no motor que não necessariamente envolve o kit RS 200. A gente tem alguns upgrades aí de mecânica que a Or 2PAC lançou e está para lançar, que são muito interessantes para quem quer uma pimentinha a mais, sem necessariamente ir para esse caminho mais radical do RS 200. Bom, pessoal, chega de lenga-lenga, vamos botar para esmerilhar essa lasanha aí e ver qual é que é. Cara, uma marcha lenta de uma aspiradinha com comando bravo é pura música mecânica, olha que delícia. Isso me lembra os bons e velhos tempos do meu Dodge Dart, essa marcha lenta sincopadinha assim. Mas o mais legal é que não é só pose, né? Gente, isso aqui é demais. Numa estradinha como essa aqui, tá, dos Romeiros, a sensação de velocidade é até maior do que num autódromo, né? Muito legal. E a gente tá indo numa tocadinha bem respeitosa, assim, bem gentleman driver. E, cara, o carrinho ficou muito nervoso. A gente tá falando aqui de 169 cavalos nas rodas, 50 cavalos a mais nas rodas do que na configuração original. Isso falando do dinamômetro da Hard Garage Servitec, portanto. A gente passou lá na configuração original, deu 119, então a gente tem um ganho de 42% de potência num carro aspirado. Isso é muito, mas muito expressivo mesmo. Agora, a parte mais legal é que esse ganho de potência não jogou a curva de potência e torque para frente, jogou para cima. Isso é muito difícil de se obter. Então, transformando isso em números, a potência máxima, o 119 da configuração original, ele surge a 5.800 RPM. Aqui a gente tem a potência máxima de 169 nas rodas a 6.100, então 300 RPM só de diferença é muito pouco. Então é
é muito legal ver como a curva de potência ela espicha para cima, especialmente depois dos 3.500 RPM. Se a gente pegar o carro na configuração original, é um carro que em rotação mais alta ele começa a estrangular. Você acha até que é por causa da RL, né, que é um motor um pouquinho mais áspero, com curso longo, né? Mas não é, muita questão de fluxo mesmo, né? O motor original ele dá uma estrangulada em rotação alta porque não é um motor que foi projetado para a proposta esportiva. Aqui é bem o contrário. Nessas rotações médias assim, ele tem uma vivacidade que a configuração original não tem. De 4.000 RPM para cima é que está o sweet spot aqui. A gente tem uma vida, um crescimento realmente vívido do motor, uma coisa realmente empolgante, né? Transformando agora esse papo na parte de torque, a gente tem um ganho aí de mais ou menos 12%, mas novamente na mesma região na curva, né? Então o original ele rendeu 16,7 kgfm de torque nas rodas, né? E aqui a gente passou para 19 kgfm, de 3.800 para 4.000, então a diferença aí de 200 RPM só. Então reforça essa noção de que duas coisas, na verdade, de que a curva de torque e potência ela cresceu para cima e não para frente, ou seja, não ficou aquele motor pique que a gente chama, né, em inglês, que é aquela coisa que você precisa chamar giro e realmente estilingar para o motor acordar. Não, ele preservou a característica de motor torcudão em média, aliás ficou até bem mais torcudo, e ao mesmo tempo quando você passa dos 4.000 RPM ele ganha, começa a caminhar e quer mais e mais, é uma coisa é muito viciante mesmo. E aí tem um detalhe interessante nessa conta toda, é um outro equipamento que faz parte do catálogo do Ordospec, que não faz parte do kit RS200, mas que você pode comprar inclusive para botar no seu carro original, que é o volante aliviado, né? Então a gente tem uma diferença de quase 40% de massa a menos no volante do motor, né? Então de 9,5 kg a gente caiu aí para algo em torno de 6 kg, vou botar certinho aí na tela para vocês verem. E é um pouco difícil de entender, para um leigo entender, o ganho de um volante de um motor aliviado, mas é fácil explicar com uma analogia, né? Comportamento de turbo o pessoal já tem uma ideia, né? Se você, por exemplo, tem dois turbos exatamente iguais na parte dimensional, né, em termos de voluta, de rotores e tudo mais, mas um deles tem um rotor da turbina de titânio, por exemplo, ou melhor, do compressor de titânio, e outro de algum material bem mais pesado, o de titânio ele não vai gerar mais pressão, obviamente, a parte dimensional a turbina é igual, só que ele vai acelerar muito mais rápido, o spool vai ser muito mais rápido porque está lidando com menos inércia rotacional, né? Então é a mesma coisa. O volante aliviado ele não te dá mais potência, mas o carro chega lá mais rápido, então ele ainda valoriza essa vivacidade do carro acordar em rotações. Ai caramba, em rotações, olha, e o torque. Essa parte é que é a mais legal, o ganho de torque que a gente tem nessa parte de média alta, de 4 a 5 mil. É muito seca essa entrega, muito legal. E é isso que deixa esse motor aceso dessa forma, né? com todo esse vigor, essa vontade de acelerar. E isso, inclusive, exige que você remapeie, vamos dizer assim, a sua parte cerebral na pista, porque agora o carro ele está caminhando com muito mais desenvoltura. Então, a hora de você buscar o acelerador e a forma como você alimenta o acelerador na saída de curva muda. Aqui já começa a ficar uma coisa meio parecida com um motor grande mesmo. Então, dependendo do raio da curva, você precisa alimentar o acelerador e não dar uma patada. Para dar uma patada, você viu que ele joga tudo para trás mesmo, né? Inclusive a questão de carga sobre os pneus dianteiros. Se você pisa de uma vez, você tira a aderência muito rápido nos pneus da frente, e aí é que entra o outro assunto, o outro equipamento do Ordospec que é muito legal, que vale aí tanto para você que está usando o kit RS200 ou que vai usar quando eles começarem a ser comercializados oficialmente, mas também vale para quem usa o Sandero RS original e brinca na pista de vez em quando. E esse equipamento já está à venda, que é o LSD, que é o diferencial de deslizamento limitado. Isso é também um outro equipamento que é um pouco difícil de um leigo entender, mas o efeito é fácil de entender.
Se você já andou no autódromo, por exemplo, da Capuava, que tem curvas bem fechadas, ou mesmo na rua, se pegar umas curvas mais trancadinhas e você buscou o pé do acelerador fundo com o controle de tração desligado para você ter o máximo de desempenho, você já deve ter percebido que o carro começa a distracionar a roda do lado de dentro. Por exemplo, numa curva para a esquerda, se eu pisasse forte aqui, essa roda dianteira esquerda ela ia perder carga e a tendência do diferencial aberto, sem LSD, sem deslizamento limitado, é justamente enviar o torque para onde há menos resistência. Então, onde tem menos carga é a roda esquerda, naquela curva para a esquerda. E aí com isso ela gira em falso. O LSD, o que acontece? Ele vai bloquear mais ou menos 70% com apenas 6,5 kgfm de torque, especificamente nessa configuração aqui da Ordospec. E aí o que acontece com isso? Ele vai transmitir torque para a roda de fora também. E na curva o que isso gera? Isso gera um torque vectoring, literalmente. Você está começando a sair da curva, você busca o acelerador, uma parte desse torque vai para a roda de fora, ao invés de ir para toda a roda de dentro, como seria no diferencial normal. E aí com isso você tem uma vetorização, você tem um torque rotativo no yaw, na atitude de guinada do carro, né? Então é até estranho no começo, você precisa se acostumar, porque parece que o carro é sugado para dentro da curva, parece que o carro ganhou mais aderência. Na verdade, por um breve instante você até ganhou, o carro realmente ele vai te puxar para dentro, mas é lógico que uma vez que você chegou no chamado steady state, quando você chegou no ponto de aceleração lateral máxima, aí ele não vai fazer um milagre, ele não vai fazer o seu carro fazer mais curvas, só que ele vai permitir que ele tracione mais, ou seja, você vai poder acelerar mais fundo na saída de curva. Então, quando você junta esse compêndio todo que eu comentei, né, de você ter 40%, mais de 40% a mais de potência, 12% a mais de torque, ao mesmo tempo a curva de potência e torque não foi lá para frente, foi só para cima, e esse tem um volante de motor aliviado, então ele ganha mais velocidade, o motor, o carro espicha mais rápido, e aí você ainda tem o LSD te dando tração na saída de curva. Cara, o negócio começa a ficar sério, de verdade, não é brincadeira não. E aí tem outras coisas ainda no topo disso, outros equipamentos aí da Ordospec, né? A gente tem camber bolts aqui, então estou trabalhando aí com mais ou menos 2,5 graus negativos, né, de cambagem. Em termos de geometria também estou andando um pouquinho aberto aí nas 4 rodas, pouca coisa mesmo, coisa aí de mais ou menos 20 minutos total. Em cada eixo, né? E a gente tem as molas R37 Ordospec, e é importante lembrar que essas molas têm uma carga muito maior atrás, então o ganho de carga em relação às originais é muito maior atrás, e aí isso aí deixa a dinâmica um pouco mais neutra, menos dianteira, bem como a regulagem de cambagem, né? E a gente também tem os espaçadores na dianteira que reduzem um pouco a transferência lateral de peso e dão um pouco mais de aderência no eixo dianteiro. Caras, somou esse catálogo todo, você tem uma besta completamente diferente. O carro fica uma experiência viciante, ele desenvolve mais, ele aponta mais, ele faz mais curva e ele fica mais neutro. Então aí é que a gente começa a entender como é que esse carro ficou tão rápido em Interlagos. Muita gente até duvidou quando eu publiquei no Instagram a primeira vez o tempo que a gente virou Interlagos, 2,50, tem gente que achou que era fake, falando que mas não foi com Harris, não foi com a célula de cronometragem oficial e não sei o que, porque era um evento que não tinha, né? E aí 2 semanas depois eu cravei ali o mesmo tempo, aliás, num dia absurdamente quente, num track day da Crazy for Auto. Aliás, um abraço aí para os nossos amigos, pro Santiago Crazy for Auto, por toda a ajuda que ele nos deu e nos dá aí com o Driving Academy, bem como outros amigos aí, como o Thiago Regis. Então, com isso aí é que a gente começa a entender por que o carro está indo tão rápido, né? Quer dizer, a gente tem um tempo de 2,50, isso é 1 segundo só mais lento do que o Golf GTI 2019, da Full Power feito lá no Full Power Lap. Lembrando que esse tempo do Full Power Lap é com piloto profissional e foi um dia bem mais fresco que o nosso. Na prática, eu sei que esse segundinho está escondido ali justamente na temperatura. Se eu pegasse um dia um pouquinho mais moderado de temperatura, já chegaria nesses segundos. 1 segundo ali tá fácil de temperatura, porque no dia da volta tava 35 graus e era o fim do dia, era 4h30, 5 horas, tava quente pra caramba, ainda tava no horário de verão, né? Então realmente é muito sério. A entrega de performance da RS200 tá muito séria, mas eu sei
ao mesmo tempo que não é só performance, né? Acho que a grande curiosidade das pessoas está em relação a como que esse carro se comporta numa vida mais urbana, né? E então vamos falar um pouquinho sobre isso. Cara, você lembra que eu comentei no começo desse onboard aqui que a marcha lenta era uma coisa animal, visceral, viciante? Bom, não é todo mundo que pensa assim. Então é uma coisa importante a ser dita aqui. Sim, esse carro vibra mais. Sim, em algumas situações para você tirar o carro do lugar é um pouquinho mais enjoado. Sim, é um carro totalmente usável, mas não, esse kit não é pro cara que espera um comportamento como se fosse um remap num Golf GTI ou no Up. Não é, isso aqui é um upgrade mecânico, a gente trocou, então o cabeçote é outro fluxo, é outro comando de válvulas, o coletor de escape. Então assim, existe uma diferença muito significativa na forma como o motor se comporta. Então a gente tem sim todos esses ganhos agressivos que eu comentei e de fato, como eu tinha comentado, a curva cresceu para cima. Mas se a gente pegar o começo, exatamente o comecinho da curva de torque, ela está até um pouquinho abaixo da original ali, da marcha lenta até os seus 2000 RPM mais ou menos. Ou seja, é uma faixinha desse tamanho, mas para o cara que não é gearhead, o cara vai se incomodar com isso, eu tenho certeza. Então agora para quem tem um pouquinho mais de graxa, de sangue de gasolina na veia, com certeza vai se empolgar pra caramba e vai gostar muito. Mas de fato esse comportamento em rotações mais baixas pode trazer algum sabor aí pro cara que é leigo, que quer simplesmente que o carro ande mais, mas se comporte igualzinho ao original. Não é, até porque do jeito que o carro tem essa desenvoltura, você mesmo vai estranhar o quanto que você vai ficar castigando o pedal da direita. Vamos ao assunto que talvez seja o grande ponto focal, a curiosidade geral aí da nação, que é a questão de consumo. Aqui a gente tem um quadro curioso. Tem, lógico, velho, o cavalo anda, cavalo come, né? Então, se a gente pegar o consumo na cidade, falando etanol só, tá? Dos mais ou menos 6 km por litro que esse carro estava fazendo antes, agora a gente caiu para mais ou menos 4,5. Então ainda é um consumo aceitável, mas obviamente é um consumo que piorou bastante, ou melhor, aumentou bastante o consumo de combustível. Agora uma coisa curiosa, e isso é muito interessante, na estrada o Sandero RS na configuração original fazia seus 9 e aqui a gente está fazendo 8,5. Há dois motivos para isso. Primeiro, porque a sexta marcha desse carro é uma sexta marcha de velocidade, né? E aí com isso ele trabalha numa rotação na qual o RS200 está na carga, vamos dizer assim, no fluxo mais otimizado, que é justamente ali, depende da velocidade que você vai estar na rodovia, tá? Mas vai estar ali entre seus 3 e 4 mil, que é justamente quando o motor está respirando melhor. Então ali você tem uma eficácia muito grande. Nesse regime o motor está trabalhando com muita eficácia, então não é só entrega de performance. Então na estrada, curiosamente, a gente tem uma situação bem parecida, né? E aí, como eu falei, para você tirar o carro do lugar, ele exige um pouquinho mais de pisar um pouquinho mais o acelerador, queimar um pouquinho mais de embreagem, mas não muito, tá? Eu acho que eu vou até parar aqui e fazer só esperar um trecho mais seguro aqui para fazer isso, mas você consegue usar o carro na cidade tranquilamente, como inclusive eu tenho o feito. A gente tem, enfim, usa esse carro para ir para reuniões, para diversos eventos, encontros, e a gente usa esse carro normalmente. Então, por exemplo, a gente está aqui, marcha lenta embaralhada. Aliás, a marcha lenta subiu, né? Isso também piora um pouquinho o consumo. Então agora a gente está trabalhando aí mais ou menos 1.400 RPM ao invés dos 1.000 ou menos de 1.000 do original, né? Então você consegue até meio que tirar o carro sem usar o acelerador, mas você vê que ele dá uma sujada, né? Vou fazer mais uma vez sem falar para vocês entenderem. Ó, ele sai, você viu como ele precisar um pouquinho mais de ar? Então aí é aquela manha de carro preparado, você tem que alimentar um pouquinho o pedal, aí você tira o carro do lugar fácil, tá vendo? Então assim, caras, mudou muito pouco realmente em relação ao original, mas não fica como o original, você precisa pisar no acelerador um tequinho para ele sair mais limpo. Ah, mas o volante sair da inércia na rampa, então vamos lá, sair aqui na subidinha aqui para mostrar. Vocês viram, né? Tem uma encostadinha no acelerador de leve, é isso que você precisa fazer. Então não é um carro que vai ficar dando cabeçada e não sei o que. Esquece a época do carburador, tá? Do
do golzinho ali com a Weber ou do Opala com a tripla, enfim. Aqui você não precisa suja, não tá tão suja assim a marcha lenta. Esse barulho de sincopado tem mais a ver com o overlap do comando, né? O cruzamento entre a válvula de admissão e de escape, que é uma consequência dessa configuração aqui, né? Mas enfim, pessoal, para embrulhar em toda essa história do RS200, do kit, não é um kit para todos, tá? Isso aqui é realmente para quem quer uma experiência crua, sabor mesmo, mais roots do carro. Vira um carro completamente diferente. E como eu falei, esse completamente diferente, se você é gearhead, você vai pirar, não tô fazendo uma hipérbole não. O carro fica viciante mesmo, vira um outro animal. Agora, se você é um cara que só quer que o carro ande mais, mas não quero que vibre, não quero que faça barulho, certamente o RS200 não é para você. O RS200 realmente tem essa pegada mais europeia, anos 80, assim. Se você é fã de hot hatch, cara, o RS, na verdade, o Sandero já é um carro sensacional, mas com esse kit, eu garanto para você, cara, você tem que experimentar para você entender o meu grau de empolgação. Tanto é que, assim, o nosso projeto já poderia estar oficialmente concluído, né? O carro já está andando forte, a gente já fez tempos bons aí em vários autódromos. O Drive Academy vai voltar com tudo agora, né? A gente vai realmente focar agora na parte de contorno de curva, dinâmica veicular e tudo mais. O carro poderia continuar desse jeito, mas a gente vai levar o carro para um passo além. E isso não tem a ver com nenhum interesse comercial, é simplesmente a vontade de ver até onde esse carro vai. Falei, cara, o carro gostou desse tune-up, né? Então vamos dar um pouquinho mais de pimenta para um conceito que eu acho que seria muito legal. E é isso que vocês vão ver aí no segundo semestre, mais próximo do começo do ano que vem. Fiquem ligados que vai ter uma nova fase aí nesse RS200 que vocês vão pirar, tenho certeza. Como muitos de vocês acompanharam, o projeto do kit RS200 tem aí seus 3 anos de existência, ou seja, nasceu praticamente junto com o próprio Sandero RS. Agora a gente já está se aproximando da data de produção comercial dos kits, né? Depois de tantos meses, na verdade anos, de validação. Então vamos lá para as perguntas que a gente falou no começo do vídeo. Tudo está pronto. O grande ponto de impasse são os comandos de válvulas. A Ordospec testou diversos fornecedores nacionais e ainda não encontrou uma solução 100% satisfatória em termos de qualidade e consistência no processo de fabricação das unidades. A questão é que os fabricantes daqui, mesmo com 50 anos de experiência na fabricação de comandos de válvulas, estão acostumados com comandos mais simples, como por exemplo os utilizados no motor AP. Quando a gente vai para um comando de um motor F4R, como esse aqui, a gente tem o VVT, são comandos ocos, eles possuem furações angulares em toda a sua extensão e uma geometria de câmbios bem mais complexa. Na prática vai acontecer o seguinte, a Ordospec tem alguns fornecedores mais para testar e validar aqui no Brasil, e se não der certo, aí eles vão partir para um fornecedor americano ou da Europa. Então a gente não consegue ter uma data exata de lançamento apenas por essa questão do comando. Eles vão precisar ser validados assim que se chegar no fornecedor final, e aí sim a gente vai ter a data de lançamento final. A gente espera que seja esse ano. Inicialmente o kit vai ser oferecido para os clientes que estão participando desde o processo, incentivando, validando protótipos e tudo mais. Conforme essas alocações forem sendo supridas, vagas serão abertas e aí a Ordospec vai fazer uma triagem a respeito do cliente, até para conhecer ele um pouquinho mais. Então, expectativas de uso, aplicação. Na prática, a Ordospec não quer que a RS200 vá parar na mão de rachadores. É realmente voltado para a aplicação de quem anda em track days, entusiastas mais puristas, ou gente que de repente participa eventualmente de uma prova de subida de montanha, por exemplo. Então, respondendo a pergunta, sim e não. Como é um produto de produção e tiragem limitada, a Ordospec realmente está preferindo fazer algo bem seleto, inclusive no perfil dos clientes que vão poder usar o kit RS200. Como a gente tem essa questão dos comandos de válvula que podem ser fabricados lá na Europa, e aí vai para euro, ou nos Estados Unidos indo para dólar, nesse momento está impossível se estimar o valor do kit RS200, infelizmente.
Agora tem uma outra questão. Se de repente para você o kit RS200 é demais, você não quer a marcha lenta embaralhando, mas você quer dar um upgrade, aí ganhar uma potência e um torque no seu carro, vai lembrar que o Ordospec tem algumas peças que são de muita valia, inclusive coisas que vão ser lançadas. A primeira delas é justamente o coletor de emissão, que vai ser interessante tanto para quem está com o motor original, quanto para quem está interessado ou já usa o protótipo do RS200. Lá no processo de mapeamento da armada, o Victor tinha descoberto já que em rotações mais altas já está rolando uma saturação, ou seja, mesmo no kit RS200 a gente consegue ter um benefício maior, alguns cavalos a mais com o coletor de admissão da Ordospec que vai ser lançado. As outras duas peças já estão disponíveis, inclusive que é o coletor de escape 4 em 1, que vai liberar aí um fluxo muito maior, você ganha aí uns bons cavalos, deixa eu colocar na tela aí os ganhos, acompanhado de um remap, obviamente, e é lógico, o diferencial LSD, que faz diferença inclusive para o carro original. Se vocês se lembram da matéria lá da época do lançamento do Sandero RS, em algumas saídas de curva a roda de dentro distracionava bastante. Então mesmo um carro original se beneficia muito do LSD. Então, vocês conseguem fazer esses 3 upgrades nesse momento e o carro já muda bastante. Mas, embora a gente goste muito de falar sobre upgrades e o projeto do próprio Sandero RS, o carro existe por um motivo que é justamente o Driving Academy. Então nos próximos episódios vocês vão voltar a acompanhar as técnicas de pilotagem, começando pelos fundamentos de contorno de uma curva no autônomo. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima! Corta! Olha de nossa porra. Foi? Vocês que acompanham a gente no canal de YouTube e no Instagram, hoje a gente vai maltar. E outra coisa que a gente vai responder no vídeo de hoje é... Esqueci. Não. E no fim do vídeo, outra coisa que a gente vai falar... Ah, tá. Beleza. Bom, vamos nessa? Ficou ridículo esse bom vamos nessa, né? Vamos lá pra pista, que eu tô curioso pra... Ah, mano, preciso achar uma frase. Como é que eu tinha feito? Caras... Não, pera... Caralho, pera aí. Vamos lá. Oh, filho da... Pode ir aí, a turma do DDA. Tá. Participando do próprio processo. Ser fabricados em euro, ou fabricados em euro não, fabricados na Europa. Ah! Filho da puta, peraí. Ô, filha da puta, peraí de novo.